Muito bom dia para você. Hoje é dia 10 de agosto de 2023 e a palavra do Senhor nos traz lá na segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, quem semeia pouco, colherá também pouco, e quem semeia com largueza, colherá também com largueza. Dê cada um conforme tiver decidido em seu coração, sem pesar nem constrangimento, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus é poderoso para vos cumular de toda sorte de graças, para que em tudo tenhais sempre o necessário e ainda tenhais de sobra para toda obra boa, como está escrito. Distribuiu generosamente, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Aquele que dá a semente ao semeador e lhe dará o pão como alimento, ele mesmo multiplicará as vossas sementes e aumentará os frutos de vossa justiça. Meus irmãos, e aqui hoje a gente faz uma paradazinha no nosso devocional que a gente está fazendo lá do Antigo Testamento, porque hoje na liturgia a gente celebra São Lourenço, diácono e Marte, a festa de São Lourenço, diácono e Marte. E aqui na segunda carta aos Coríntios, o Senhor nos traz exatamente sobre a intenção real com aquilo que damos, com aquilo que distribuímos. Porque muitas vezes não é sobre fazer por obrigação, mas é sobre dar como alegria. É sobre saber que a bondade que deve ser feita, aquilo que eu devo fazer, está de acordo com a lei do Senhor. E eu devo amar os seus ensinamentos. Primeiro mandamento da lei de Deus: amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, amar ao próximo como a ti mesmo. Então, consequentemente, esse dar como alegria também, esse fazer a justiça, repartir o pão, ele é algo natural. Porque se eu dou conta de amar a Deus sobre todas as coisas, se eu dou conta de amar o próximo como a mim mesmo, a partilha, ela é algo natural. Ela é algo comum. Mas aí, então, Paulo, ele reforça a comunidade de Corinto sobre isso, ele orienta sobre isso exatamente, sobre dar com alegria. E que quando a gente faz isso, automaticamente, quando a gente faz isso, aquele que nos dá a semente, aquele que nos dá o pão, ele também nos cumulará de bênçãos, de graça, que é o próprio Deus. Que quando a gente traz do nosso coração essa verdade, de partilhar, de dar como alegria, o Senhor, ele nos dá o necessário, é o que diz a palavra, e ainda nos dá com sobra. Não estou aqui falando sobre questões sobre bens materiais, eu estou falando sobre providência divina. Enquanto eu preparava esse devocional, eu me recordava de uma santa, que agora eu não me lembro o nome, mas eu me lembro que, se eu não, ou foi Santa Paulina ou Madre Teresa, não me lembro ao certo, que em determinada ocasião, conta-se o milagre que as irmãs desesperadas chegaram para a superiora, que é essa que eu não me recordo o nome, e falaram: irmã, a gente não tem mais alimento para poder fazer a refeição dos nossos assistidos para a próxima semana ou para amanhã. E aí ela virou e falou assim: tá. Aí ela: mas irmã, entendeu o que a gente tá falando? A gente não tem. Aí ela virou e falou assim: tá, vocês estão falando comigo. Vocês já falaram para o dono da obra? Vocês já falaram para Deus, que é o dono da obra? Por quê? Pela confiança na providência. Por confiar exatamente nessa palavra que ele dá o necessário e ainda dá com sobra. Porque a gente, meu irmão, quando a gente vive a serviço da obra do Senhor, a gente passa sim por tribulações. Mas a gente precisa se lembrar que a obra é do Senhor, que a obra ela não é nossa. Portanto, a nossa confiança precisa estar inteiramente nele. E aí eu não tenho que ter essa preocupação, não, mas se eu repartir agora eu vou acabar ficando sem. E aí a gente vai aprendendo a viver da providência divina. A gente vai aprendendo a viver. Não estou falando sobre não trabalhar, estou falando sobre confiar que Deus provê o necessário. Eu sei que a gente passa exatamente por questão de ser abalado por meio das atitudes do outro, mas a gente vive pela fé. Nesse mundo a gente precisa disso, não se esqueça disso. Então que diariamente a gente possa dar com alegria, não somente aquilo que nós temos em espécie, mas também a gente aprenda que os dons, aquilo que nós recebemos gratuitamente de Deus, é para ser partilhado. Ah, eu não tenho nada para ser partilhado. Que seja um abraço, que seja ouvido muitas vezes apenas para ficar em silêncio, ouvindo o irmão que precisa, que seja uma palavra amiga, um conselho com a luz do Espírito Santo e não por nós mesmos,
A gente tem sim o que oferecer. E aquilo que nós ofertarmos, que seja com alegria, confiando na misericórdia desse Deus, que nos cumula diariamente do necessário, e que esse mesmo Deus que deu a semente é também quem proverá a nossa colheita, uma boa colheita, daquilo que o mundo não pode ofertar. Deus abençoe.